Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Nessa aula de hoje eu vou te contar como superar qualquer adoecimento emocional em pouco tempo, em menos de 3 meses. Se você está assistindo essa aula aqui, certamente você tem um ponto. Está em uma jornada de superação de algum adoecimento emocional. Ou conhece alguém próximo a você que está passando por isso. As questões emocionais, geralmente elas recebem nomes como depressão, ansiedade, medo paralisante, síndrome do pânico, insônia, dependência emocional, compulsão alimentar ou por compras ou qualquer outro tipo de compulsão e vários outros tipos de adoecimentos. Escreve aqui nos comentários para mim o que você está passando. E se você está passando por algum desses adoecimentos, eu vou te explicar ainda hoje nessa aula por que você ainda está enfrentando isso e não conseguiu superar, seja qual for o seu diagnóstico. E para quem não me conhece, está tendo o primeiro contato comigo agora, eu sou a doutora Priscila Fabiana, cientista, neuroterapeuta e hipnoterapeuta. Sou mestra e doutora em genética, especialista em neurociências, com ênfase terapêutica em hipnose clínica. E eu dedico meu dia a dia a ajudarem pessoas, assim como você, a superarem essas questões emocionais aí dentro, que tanto machucam. E eu faço isso através de uma técnica que, apesar de ser muito eficaz, ainda é pouco conhecida. A neuroterapia com hipnose clínica, também chamada de hipnoterapia. Quando nós falamos em terapia, as pessoas logo pensam na psicologia tradicional e nas suas divisões. Mas a neuroterapia com hipnose clínica, ela é uma abordagem um pouquinho diferente. Ela é baseada em neurociência. Ela se utiliza dos avanços dos conhecimentos em neurociências, estudando sobre a biologia e o funcionamento do nosso sistema nervoso central para promover intervenções terapêuticas. Por isso, essa terapia ela é extremamente rápida e eficaz para ajudar as pessoas a superarem seus adoecimentos mentais em pouco tempo. Eu não sei qual o adoecimento mental que você está enfrentando hoje. Mas independente disso, eu sei que todos os adoecimentos mentais têm um ponto em comum. Existem muitas pessoas e muitos mercados interessados que você não supere esse adoecimento que você está enfrentando. Assim como as demais pessoas, tem muitos mercados interessados que vocês continuem doentes. Acredite. E ó, eu não estou falando do óbvio, a indústria farmacêutica. Até porque essa é óbvia, mas existem muitos outros mercados por trás. Certamente, se eu te perguntar quantas farmácias existem na sua cidade, você não vai saber me responder, porque é um número muito grande. Eu até poderia simplificar e tornar essa pergunta mais fácil para você. Te perguntar quantas novas farmácias abriram na esquina, no quarteirão, próxima à região que você mora. Certamente você me responderia um número crescente. Então é óbvio que a indústria farmacêutica ela quer te manter doente. Mas eu não estou falando desse mercado. Eu estou falando de mercados disfarçados que muitas vezes você nem consegue perceber que eles querem te manter doente. Olha só, você acha que o Instagram, TikTok, todas essas plataformas, elas seriam tão famosas se as pessoas não estivessem adoecidas? Se não existissem tantas pessoas com incômodos emocionais como depressão, ansiedade, traumas de infância, vícios, ansiedade generalizada, o Instagram e o TikTok não teriam tanto sucesso como tem. Você acha que se hoje em dia as pessoas não estivessem sofrendo tanto por dependência, o Instagram teria o ibope que tem? Você acha que os jogos de futebol teriam tanta atenção para os homens? Tanta audiência? Você acha que as novelas, os doramas e até mesmo a indústria da beleza teriam tanto sucesso? Sabe por que eu tô te provocando e te fazendo essas perguntas? Porque redes sociais, Instagram, TikTok, jogos de futebol, doramas, novelas, indústria da beleza, tudo isso tem um ponto em comum. As pessoas buscam isso como alternativa para mascarar as dores emocionais que estão sentindo. E isso é um ponto em comum de todos os adoecimentos, não importa o que você esteja enfrentando. As pessoas não usam o Instagram como rede social, elas usam como uma ferramenta terapêutica. Na verdade, o Instagram é um aplicativo terapêutico. E eu tô falando do Instagram porque ele é muito popular. É muito provável que você tenha o Instagram e utilize essa rede social. E se você está se perguntando, como assim, Priscila? Como assim o Instagram é uma ferramenta terapêutica? Eu te pergunto, qual o momento que as pessoas mais utilizam
o Instagram? Quando elas estão incomodadas emocionalmente. Se aconteceu alguma coisa que deixou uma pessoa chateada, triste, alterada, emocionalmente ansiosa, o que que normalmente as pessoas fazem? Elas abrem o Instagram e começam a folhear ali a telinha. Ou do Instagram, ou do TikTok, elas ficam ali na tela. Elas ficam na internet, de uma forma geral. E é aí que a mágica acontece. Além dos 30, 60 segundos ali que a pessoa tem um pico de dopamina e consegue analgesiar a dor que ela está sentindo, o Instagram ele também faz anúncios. Ele entrega anúncios de venda para pessoas que estão em um momento de vulnerabilidade emocional. Porque esses momentos onde as pessoas estão ali na telinha são os momentos onde elas estão emocionalmente sofrendo. Logo, elas estão mais vulneráveis a fazer qualquer tipo de compra. Quando você assiste aquele videozinho, ele funciona como um analgésico. Em poucos minutos, ele te faz esquecer da dor emocional que você está sentindo. É como se fosse um medicamento temporário, só que ele tem um efeito curto, porque o vídeo acaba. E o que é que você precisa fazer? Assistir outro vídeo, e mais outro, para esquecer daquela dor. Logo, as pessoas ficam muito tempo dentro da plataforma, passando de um vídeo para outro, de um vídeo para outro, tentando amenizar a dor que estão sentindo. E aí, nesse momento onde as pessoas estão ali hipnotizadas pela tela do celular, passando de um vídeo para o outro, para tentar analgesiar a dor emocional que estão sentindo, elas estão frágeis, vulneráveis. E o que é que o Instagram faz? Ele passa anúncios para que aquelas pessoas vulneráveis, frágeis, elas possam fazer compras. Eu também falei que as novelas, os doramas, os jogos de futebol, que eles também funcionam como analgésico contra a dor emocional que uma pessoa está sentindo. Vamos dar um exemplo do jogo de futebol. Para quem gosta de acompanhar os campeonatos e tudo mais, não são apenas um momento de distração, com um monte de pessoas correndo atrás de uma bola e fazendo algumas jogadas. Tem muito mais coisa por trás daquilo e muitas referências terapêuticas. E sabe por quê? Porque muitas vezes uma pessoa que está sofrendo emocionalmente, para ter um alívio, ela precisa de um medicamento. Ela precisa de colocar tudo para fora. Ela precisa gritar, xingar, comemorar, vibrar. Precisa de um momento de impacto emocional. E o futebol, as novelas, os doramas, eles te dão isso. Se uma pessoa está com raiva, querendo xingar alguém e o time dela perde, ela consequentemente xinga o time, o técnico, o juiz, o jogador. E quando ela xinga, mesmo que não seja quem ela realmente quer xingar, ela sente um alívio. Quer outro exemplo? Quando uma pessoa está travada na vida, sem nada para comemorar, sem conquistas, só procrastinando e de repente o time dela ganha. O que ela faz? Comemora. É aquela comemoração do ponto de vista do sistema nervoso equivalente a uma vitória pessoal. E aí, ela acalma. E eu falei de futebol, mas isso vale também para as novelas, para as séries, para os filmes, para os doramas. Tudo isso vai despertar nas pessoas a possibilidade de colocar emoções acumuladas para fora. Então, o mercado, de maneira geral, não apenas só o farmacêutico, é cheio de produtos e serviços voltados para pessoas emocionalmente adoecidas. Se as pessoas não sofressem desses diagnósticos que eu já te falei, como depressão, ansiedade, insônia, dependência emocional e vários outros, você acha que alguém venderia substâncias entorpecentes? Álcool, cigarro? Para que essas substâncias, drogas, álcool, cigarro, para que elas servem além de criar uma analgesia emocional momentânea? Tudo isso leva um alívio passageiro e alimenta o mercado. E eu te digo mais, todos esses diagnósticos, ansiedade generalizada, depressão, insônia, todos esses diagnósticos, eles são comuns. E essa realidade gera uma manutenção contínua do problema, porque quanto mais diagnósticos, mais o mercado se beneficia. Mas assim como há um ponto em comum entre todos, também existe um equívoco muito
comum. Veja se você concorda com essa afirmação. É impossível vencer a ansiedade tomando ansiolítico. Você pode até discordar, mas eu te digo, é impossível. E eu digo isso como uma terapeuta que ajuda diariamente pacientes que vêm de anos de tratamento medicamentoso sem vencer a ansiedade. E o mesmo vale para a depressão, para a insônia. Nenhum dos medicamentos ele foi feito para curar a depressão, a ansiedade e a insônia. Eles servem para desligar os sintomas temporariamente. Ansiolíticos, eles neutralizam a ansiedade momentaneamente. O que esses medicamentos fazem, na verdade? Eles acalmam o estado emocional. Isso é inteligente? Sim, desde que a pessoa esteja em um tratamento paralelo. Caso contrário, o uso contínuo vai gerar dependência. E adivinha? Mais lucro para o mercado. Mas aqui para mim, dentro da hipnoterapia, resolver não significa reduzir o que a pessoa está sentindo. Não significa reduzir 90%, nem 99%. Para mim, resolver é 100%. E com a neuroterapia, com hipnose clínica ou somente hipnoterapia, isso é totalmente possível. E eu vou te explicar. Nesses casos, depressão, ansiedade, vícios, traumas de infância, ansiedade generalizada, o que normalmente atrapalha a evolução dos tratamentos. Por que tanta gente não consegue resolver de fato? Eu posso afirmar algo. Você ainda não resolveu isso porque não está tratando o ponto verdadeiro. Para te ajudar a entender, eu vou usar aqui uma analogia. Se uma pessoa sente uma dor no tornozelo, ela busca tratamento para o tornozelo. Ela vai ao médico, faz todos os exames, toma o medicamento, faz o tratamento ali recomendado para tratar aquela dor no tornozelo. Natural. Mas às vezes, aquela dor, ela vem de outro lugar. Pode ser que essa pessoa que sente uma dor no tornozelo, ela anda sempre com uma mochila pesada nas costas. Nesse caso, se a pessoa tratar o tornozelo, ela vai ver uma melhora. Porém, como ela não sabe que o problema é a mochila pesada nas costas, ela vai continuar carregando a mochila. E continuar mantendo a mochila ali vai fazer com que a dor no tornozelo volte. Porque a dor no tornozelo é provocada pela mochila. Ou seja, o problema não é onde dói, o problema é onde começou. Na mente, acontece igual. Seu corpo está psicomatizando, ele manifesta no físico o que está mal resolvido emocionalmente. Ansiedade, depressão, insônia, síndrome do pânico, dependência emocional, compulsão alimentar, compulsão por compras e vários outros adoecimentos, tudo isso é sinal de um conflito interno. E seu sistema nervoso só mantém isso porque você está tratando o sintoma e não a raiz. Você está tratando onde dói e não onde começou. Qual é a raiz dessa ansiedade que tanto te atrapalha? Você já buscou terapia para tratar especificamente essa raiz? Acredito que não. Porque se você tivesse buscado ajuda para tratar especificamente a raiz, teria sido resolvido. Lembra da analogia da dor do tornozelo? Pois é, o ponto cego onde precisa ser tratado nunca foi tratado. E se você tivesse uma conversa comigo para eu te ajudar a identificar o que realmente precisa tratar, seria mais fácil melhorar de verdade? Somente saber a raiz do seu adoecimento emocional. O que realmente precisa ser tratado já vai te dar um passo imenso na sua melhora. E fica aí que no final dessa aula eu vou oferecer algo para você, para te ajudar ainda mais. O importante é olhar de verdade para o que precisa ser tratado. Você precisa saber qual a raiz do que você está enfrentando. Sabendo o que você está enfrentando, se você quiser buscar um tratamento comigo ou com outro terapeuta, é importante que você consiga falar para ele: eu preciso de ajuda para tratar isso. Explicar o que isso gera, as consequências de ter isso na sua vida. O que isso te impede de fazer e quais os impactos disso na sua vida. Porque o sistema nervoso funciona assim. Existe um conflito no seu sistema nervoso e geralmente esses conflitos vêm lá da infância. É como se o seu sistema nervoso ele viesse desde lá da infância buscando resolver alguma coisa aí dentro, mas ele não consegue, porque você está tentando resolver o ponto errado. Imagina uma criança, uma criancinha,
que passou por algum episódio em que ela sentiu muita vergonha na escolinha. Ou seja, ela passou por um trauma, uma traumatização de vergonha. O sistema nervoso dessa criança está inflamado para resolver aquela vergonha ali dentro. Só que essa criança cresceu e virou um adulto. O sistema nervoso da pessoa não gera diretamente o problema que está construído. Gera um outro problema para colocar a pessoa numa situação de vergonha. Por exemplo, essa criancinha, ela pode virar um adulto que tem brancos na hora de falar em público. E é comum, algumas pessoas têm isso. Um paciente que chega e fala: Priscila, eu vou falar em público e me dá um branco, eu esqueço tudo que eu vou falar. Eu me perco totalmente. Por quê? Por que isso acontece? Porque quando eu tenho esses brancos na hora de apresentar um trabalho, na hora de falar em público, eu passo vergonha. Agora, essa pessoa, quando ela tá na frente de outras pessoas, em uma reunião, por exemplo, uma reunião de trabalho, e dá esse branco, ela esquece o que ela tinha que falar, o que acontece? Ela sente vergonha. E é assim que o sistema nervoso funciona. Ele cria um adoecimento para colocar a pessoa em situações onde ela sinta a mesma emoção que ela sentiu lá atrás. Mas então o sistema nervoso, ele é bobo. Ele quer sempre que a gente sinta essas coisas ruins. Não. Ele quer que você sinta para resolver. A intenção é boa. Seu sistema nervoso, ele não tá contra você. Sua mente não tá contra você. Sua mente quer que você sinta essa emoção de novo para que você consiga resolver. Só que como é que ele vai te fazer sentir isso? Ele cria problemas, comportamentos na sua vida que te coloquem sempre em uma situação onde você sente a mesma emoção. No caso da criancinha, que eu dei o exemplo, ela tem comportamentos onde ela sempre sinta essa vergonha. Em um dado momento, o sistema nervoso dela aprendeu isso. Mesmo que lá na frente ela não consiga fazer uma apresentação no trabalho, ser promovida, ela não consiga subir de cargo, ela não consiga se relacionar com outras pessoas, se apresentar, a mente dessa criancinha, quando aconteceu aquela traumatização lá atrás na escolinha, ela percebeu que se ela não se expusesse em situações onde ela seria vista, em situações que ela teria que falar, ela não ia passar vergonha. E assim, ela criou um jeito de evitar que aquela criança, depois de adolescente, depois adulto, ela se colocasse em situações que ela pudesse passar vergonha. Nem mesmo ter um relacionamento amoroso de tanta vergonha de conversar com outra pessoa. Mesmo que isso atrapalhe ali, o sistema nervoso dela entende que a está protegendo. Percebe como que essas peças se conectam? Inclusive, por trás do adoecimento da maioria das pessoas, o que existe muitas vezes é uma pendência do passado a ser resolvida. Só que essa pendência gera um alarme, vamos chamar assim, e as pessoas aprendem a condenar o alarme. Veja se você concorda. Se uma pessoa estivesse no 10º andar de um prédio e esse prédio começasse a pegar fogo lá no 1º andar, qual a forma de identificar que o prédio está pegando fogo? Ver a fumaça, sentir o cheiro dela, o calor com o aumento da temperatura. Mas para uma pessoa que está lá no 10º andar, o cheiro não chegou ainda. O calor do incêndio não chegou ainda. E ela ainda não consegue ver a fumaça concentrada para identificar que existe um incêndio. E que existe um incêndio no prédio que ela está. Concorda comigo que a única maneira dessa pessoa saber que o prédio está em chamas lá embaixo é através do alarme de incêndio? Pois é, se o alarme de incêndio começar a tocar, essa pessoa lá no 10º andar, ela consegue identificar que tem algo errado e tomar alguma atitude para escapar do incêndio. Agora, uma pessoa que está tentando trabalhar, concentrada no computador, numa ligação, e um alarme de incêndio começa a tocar ali na cabeça dela. Aquela campainha alta vai incomodar? Acho que você concorda que sim. Então eu te pergunto, o alarme de incêndio, ele é amigo ou inimigo? Com certeza você está me respondendo que é um amigo, porque ele está querendo salvar a sua vida. Mesmo que aquele barulho alto seja irritante, que incomode, o que o alarme quer fazer? Ele quer te avisar que você precisa sair do prédio porque o prédio está pegando fogo. Mesmo que o fogo ainda esteja lá embaixo, no 1º andar, ele vai chegar lá em cima. Então, o alarme ele quer te avisar que tem um perigo por perto, que você precisa sair dali porque vai piorar. Você precisa sair do prédio.
Eu sei que o alarme com aquele som alto, aquele barulho é incômodo, mas ele é seu amigo. Agora imagina que nesse 10º andar tem uma pessoa que nunca ouviu um alarme de incêndio. Ela nem sequer sabe que existe, nem sabe o que é. O que ela faria nessa hora? Ela está lá tentando trabalhar, de repente toca uma campainha muito alta que está atrapalhando. Ela ia fazer o quê? Ela ia tentar desligar. Ela ia pensar, nossa, eu tô aqui tentando trabalhar e essa campainha não para de me incomodar, não para de tocar esse barulho alto. Onde que eu desligo isso? Onde que é a tomada? Alguém desliga isso, por favor. Ah, vou colocar um protetor. Essa pessoa, ela ia investir esforços para fazer o quê? Desligar o alarme de incêndio. E é isso que acontece quando as pessoas têm dores emocionais, seja ansiedade, depressão, medo paralisante, dependência emocional, insônia, traumas infantis, vícios, qualquer um desses adoecimentos. Esse diagnóstico que vocês buscam superar são nomes de adoecimentos emocionais. Na verdade, eles são nomes de alarmes para falar que tem um incêndio maior por trás deles. Quando uma pessoa me fala, Priscila, eu tenho depressão, meu problema é a depressão. Não, eu sei que esse não é o problema. A depressão é o seu alarme de incêndio. A ansiedade, o medo, a dependência emocional, o vício, o trauma da infância, a insônia, o que quer que seja, são todos sinais avisando que tem um incêndio em andamento aí dentro. E o pior é que ele está piorando ao longo do tempo. O que uma pessoa faz quando ela toma um ansiolítico, um antidepressivo, um remédio para dormir? Ela está desligando o alarme de incêndio. A gente não pode tentar apenas desligar o alarme. Não adianta, porque o incêndio continua. Tem gente que aprende a fazer o seguinte: ah, quando eu tiver com uma ansiedade, eu seguro uma pedra de gelo porque vai passar. Você está desligando o alarme que está mandando você sair do prédio quando você faz isso. Você não entendeu o aviso que seu sistema nervoso está tentando te dar. Porque as pessoas não estudam isso. Elas não sabem que por trás do que elas estão sentindo tem um sistema nervoso central, repetindo um padrão de adoecimento que ele aprendeu na infância. Aí as pessoas me perguntam, Priscila, o que é a depressão? A depressão é um sinal querendo te dizer que tem algo interno que precisa ser resolvido. E você que está assistindo essa aula acabou de dar um passo muito importante para encontrar o ponto certo onde precisa ser tratado para você encontrar alívio. Agora nós estamos falando de superação. Superação da ansiedade, superação da depressão, superação da insônia, superação do medo que te paralisa, superação da dependência emocional, daquele vício, daquele trauma do passado. Me conta, escreve aqui nos comentários, está fazendo sentido para você até aqui? É importante que você entenda que eu estou aqui hoje para ajudar você. E eu sei que eu já te ajudei, já esclareci muitas coisas que você nem fazia ideia. Mas fica até o final que eu ainda quero te dar um presente. Qual que é a minha intenção aqui com essa aula hoje? Eu quero te ajudar a superar o que você precisa superar aí dentro. Sair daquele padrão repetitivo de dor, dando voltinhas em círculos e voltando sempre para o mesmo lugar de dor. Eu estou aqui para te ajudar, porque eu sei, e agora você também sabe, que tem muitas forças querendo que você fique doente no mesmo lugar. Quanto mais doentes as pessoas estiverem, mais elas vão usar Instagram, TikTok, mais elas vão recorrer ao futebol, se render ao álcool, ao cigarro, substâncias químicas, mais TV, produtos de beleza, cirurgias, porque elas não estão satisfeitas com a própria aparência. Pessoas adoecidas são produtos para diversos mercados. E como é que a gente resolve isso? Tratando o que verdadeiramente precisa ser tratado. E aí, vem uma notícia sensacional para você. Não precisa demorar. Essa ideia de que tratamentos terapêuticos demoram meses, longos anos, que são para a vida inteira, não precisa ser assim. Seu sistema nervoso ele quer resolver o problema. Você quer resolver o problema. Todo mundo quer resolver o problema. Só falta entender qual é o verdadeiro problema. Agora eu quero fazer uma reflexão com você. Resolver um problema custa energia. E um dos principais vilões para isso é a desistência. Preciso que fique claro para você que começar é fácil, o problema é continuar. Porque esses problemas, depressão, ansiedade, traumas, vícios, dependência emocional, insônia, tudo isso te acompanha há muito tempo. E eles aprenderam a nos fazer desistir de tratá-los. Os pacientes que vêm se tratar comigo falam,
Priscila, quero tratar a depressão. Mas essa depressão já está com você faz tempo. Ela sabe como te fazer desistir. Nesse momento você quer, mas amanhã tem uma enorme chance de você desistir. Então, como que a gente faz para não desistir? Quer saber como que você não desiste de tratar, de tentar buscar essa superação? A gente primeiro tem que parar para pensar no quanto está custando para a gente viver com esse problema. A pessoa se acomoda a viver com aquela dor, então a gente tem que entender quanto custa conviver com essa dor. A gente não faz conta disso, o que a gente precisa entender é quanto custa viver com aquela dor. Quanto é que custa? Pode pensar em dinheiro mesmo, tá? Só dói quando dói no bolso. A mente entende que dói mesmo é quando o bolso sente. Quanto é que custa viver com esse problema aí dentro? Geralmente, o primeiro lugar impactado na vida de uma pessoa adoecida emocionalmente é o financeiro. E um detalhe importante sobre isso: no final aqui dessa aula, eu quero te dar um presente muito especial para você. Acompanha comigo até o final. Mas vamos pensar em dinheiro agora. O primeiro impacto na vida de uma pessoa quando ela é doente é no bolso. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas tentam aliviar aquele incômodo como elas podem. Algumas pessoas, elas acabam se ferindo fisicamente, aquelas pessoas que têm o hábito de se cortarem para aliviar a tensão. Mas isso não é o comum. Nem todo mundo se corta no braço. O que as pessoas fazem para aliviar essa dor, esse incômodo interno, elas gastam dinheiro. Gastar gera um certo alívio momentâneo. Compram coisas na internet, compram coisas no iFood, comida, coisas na rua. Quando a pessoa compra, ela está desviando a atenção. Ela para de sofrer naquele momento. Naquele momento ela para de sofrer, porque ela desvia a atenção da dor e coloca na compra. Então as pessoas gastam. Quando uma pessoa está adoecida emocionalmente, ela começa a gastar mais dinheiro. Tem um gasto que você já espera, que é um gasto com remédios. Mas além desse gasto, tem um outro fenômeno que acontece. Ela para de produzir dinheiro. O que é que faz uma pessoa produzir dinheiro? Anota aí, ó. Anota aí que isso é importante. Pode ser mentalmente ou anota no papel. O que faz uma pessoa produzir dinheiro? Criatividade, persistência, resiliência, foco e disposição. E todas essas palavrinhas, elas são comportamentais, são habilidades das pessoas. Criatividade, todo mundo tem, mais ou menos, uns têm mais, outros têm menos, mas todo mundo tem. Foco, persistência, resiliência, começar de novo. Tudo isso fica comprometido quando uma pessoa adoece, seja qual for o adoecimento. Priscila, eu tenho dependência emocional, depressão, eu tenho ansiedade, fobia, síndrome do pânico, fibromialgia, tenho compulsão alimentar, seja o que for que você tem. A partir do momento que você começou a adoecer, você diminuiu sua criatividade, diminuiu seu foco, sua persistência, sua constância diminui, sua paciência diminui, tudo em você diminui. E qual é o problema de diminuir essas coisas? Elas impactam diretamente na sua produção de dinheiro. E eu te digo mais, ninguém adoece sozinho. Toda pessoa adoecida, ela impacta diretamente sua família. E aí, nós temos um multiplicador de perdas financeiras. Coloca uma pessoa depressiva, uma pessoa ali com depressão, com ansiedade, fibromialgia, no meio de uma família saudável. E volta daqui 6 meses. O que você acha que vai acontecer? A família inteira está doente. A família inteira está perdendo dinheiro. A família inteira está gastando dinheiro indevidamente. A família inteira está deixando de produzir dinheiro e vivendo num caos ali dentro. Então, todas as pessoas adoecidas, elas começam a produzir menos dinheiro. E, em contrapartida, elas começam a gastar mais dinheiro. Logo, a vida financeira vira um caos. Ela é a primeira a ser impactada. Vamos fazer aqui uma conta básica para ver se você entende o que eu estou falando. E isso é muito importante, porque fazer conta vai te impedir de desistir. Você vai pensar, comecei um tratamento, se eu parar esse problema vai continuar me custando X reais por mês. E qual é o valor desse X? Esse X reais é em média R$ 1.000. É a base, tá? Como eu te falei, eu já acumulei vários pacientes atendidos tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E eu vejo isso na prática. O mínimo que uma pessoa perde por mês por estar adoecida é em torno de R$ 1.000. R$ 12.000 por ano. E dependendo da classe social e da condição financeira, uma pessoa ela gasta muito mais do que R$ 1.000 por mês para tentar analgesiar essa dor. Vamos continuar nas nossas contas. Um tratamento comigo custa R$ 2.000. E se você está pensando, nossa Priscila, mas R$ 2.000 é muita coisa. Como é que um paciente vai pagar R$ 2.000?
parando de perder. Porque normalmente uma pessoa adoecida, ela perde mais que R$ 1.000 mensalmente tentando analgesiar a dor que ela está enfrentando. Seja comprando remédios, seja saindo todo final de semana, bebendo até cair para esquecer os problemas. E muitas vezes em festas caras que elas nem gostariam de estar. E só enchendo a cara mesmo para conseguir ficar ali. Às vezes, ela tenta analgesiar a dor comprando em excesso. Pode ser um excesso de comida, pode ser um excesso de roupa, de bolsas, de itens que ela nem precisa. Tudo para tentar preencher o vazio interno. Às vezes comprando coisas que elas nem precisam, mas compram para tentar agradar outras pessoas, que muitas vezes elas nem gostam. Tudo para tentar preencher um vazio interno. Tudo que eu preciso é explicar para essa pessoa, para esse paciente, isso. Olha, você só precisa parar de perder dinheiro. Vamos tratar isso e o jogo vira. Então, o que faz esse paciente não desistir durante o caminho é pensar nisso. Se eu parar o tratamento, a gente vai voltar a abrir aquela torneirinha que custa R$ 1.000 por mês. R$ 12.000 por ano. É muito dinheiro perdido. E todo esse valor você poderia estar investindo para fazer algo positivo para você. Algo que você goste, algo que te faça bem. E quando a gente se alinha, passa a produzir R$ 12.000 a mais por ano com facilidade. Então, para quem pensou aí, eu quero começar um tratamento e não parar durante o caminho, a primeira coisa que você tem que ter na ponta do papel é quanto custa para você esse problema. Porque naturalmente vai te custar energia, mas também vai te custar dinheiro. Então, mesmo que o tratamento vá te custar dinheiro, quando você olha para o tanto de dinheiro que você está perdendo, passar pelo tratamento e superar isso daí, vai valer a pena. E esse valor de R$ 1.000, ele é muito básico, tá? Pensa nessas coisas direto ou indiretamente, eu vou te ensinar a fazer essa conta. Pensa o seguinte, quanto é que você gasta quando você está incomodado emocionalmente? Ninguém gosta de ficar no canto chorando, sofrendo, não é mesmo? Quando a gente vai pro canto, a gente pensa, vou gastar dinheiro, vou comprar uma coisa, vou gastar, vou sair, vou distrair. Pensa quanto de dinheiro você gasta quando você está alterado emocionalmente. Isso é um valor. Quanto de dinheiro você produziria se não estivesse adoecido? Pensa nisso. Quanto de dinheiro você produziria mais? Sendo mais criativo, sendo mais motivado, mais resiliente, mais tudo de bom que você tem para ser. O quanto você poderia crescer na sua carreira, ganhar aquela promoção, empreender. Você conseguiria multiplicar esse número por 2, por 3, por 4, por 10, por 12. E às vezes você já fez essa conta aí. Mas eu vou fazer ela junto com você. Às vezes você tá aí pensando, nossa Priscila, mas eu já convivo com esse problema há tanto tempo. Agora imagina que cada ano você está perdendo R$ 12.000. Você perdeu R$ 12.000 no último ano, 12 mil no anterior, 12 mil no anterior, você está perdendo muito dinheiro. E esse valor é se você for tímido, tá? Porque tem gente que quando vai fazer as contas, percebe o quanto tá perdendo. Tá perdendo muito mais que isso, muito mais que 1.000 por mês, muito mais que 12 mil por ano. E esse número, ele é importante que você se lembre dele, que ele fique gravado na sua cabeça. Pelo menos 1.000 por mês, 12 mil por ano. Porque aí, na hora que você pensar em desistir de se tratar, você vai lembrar e falar assim, poxa, peraí, isso é dinheiro. Se eu deixar de tratar, eu vou deixar de ganhar mais dinheiro e eu ainda vou perder dinheiro. Dinheiro é meu tempo. Uma pessoa que desonra o próprio dinheiro, ela está desonrando o tempo de vida dela. E isso é preciso que fique destacado para você, porque você vai perder muito ainda se continuar no mesmo lugar. Até aqui, eu acho que você já entendeu algumas coisas e é importante que você tenha entendido. Primeira coisa, tem um monte de gente, um monte de mercados aí fora querendo que você fique doente. Quando você fica doente, você gasta dinheiro. Quando você gasta dinheiro, você alimenta vários mercados. Mercado da droga, mercado do álcool, mercado do futebol, mercado da Netflix, mercado do Instagram, mercado das compras da internet, mercado da Shopee, mercado da beleza, das clínicas de estética, das cirurgias plásticas, mercado de um monte de coisa. E também o grande mercado farmacêutico. Quanto mais doente você estiver, mais essas pessoas gostam. E essa é a primeira coisa e é preciso que você tenha entendido isso. Segunda coisa, o problema que você está enfrentando, ele é um alarme de que existe um algo a mais por trás. E você não conseguiu superar ainda porque você está tratando o alarme de incêndio.
e não o fogo, o incêndio em si. Terceira coisa, continuar com esse adoecimento, ele custa muito caro para você. Custa energia, custa felicidade, custa seu tempo de vida e custa até mesmo dinheiro. Muito dinheiro, como a gente já fez contas. Quarta coisa, não precisa ser demorado. Não é difícil superar um problema em pouco tempo. Aqui eu falo com vocês em 3 meses, porque existe um formato de tratamento, que é o que eu trabalho, e já já eu vou apresentar ele para vocês, que dura 3 meses. Porque ele é uma jornada neurocientífica, neuroterapêutica. Dá para fechar essa torneira. Dá para superar em pouco tempo ansiedade, depressão, fibromialgia, traumas, insônia, compulsão alimentar, compulsão por compras, vícios, tudo isso dá para ser superado com a metodologia certa. Esse tipo de tratamento, ele é cientificamente comprovado. Ele é baseado em neurociências e ele vai direto aonde o fogo começou para apagar o incêndio. E quando alguém pensa, nossa Priscila, mas não é possível que dá para desligar isso mesmo. É totalmente possível. Eu tenho vários pacientes no Brasil e fora do Brasil que eles conseguiram superar a dor emocional que eles carregavam há anos em pouco tempo, em 3 meses de tratamento. Em uma sessão de tratamento, eles já identificaram uma melhora significativa na dor que eles carregavam há anos. Tudo isso porque realmente tem uma estratégia terapêutica por trás. Porque a sua mente quer desligar. Por trás desse adoecimento, a gente tem um sistema nervoso e ele quer desligar isso dentro de você. E se você é uma pessoa incrédula e tá assim, ah, Priscila, eu não acredito que dá para superar em 3 meses e já dá para ver resultado numa primeira sessão. Então me responde uma coisa, quanto tempo um trauma precisa para ser programado na cabeça de uma pessoa? Imagina que uma pessoa está fazendo caminhada numa rua tranquila e de repente ela é assaltada. Um bandido chega perto dela do nada e assalta. Um assalto à mão armada, coloca a arma na cabeça dela. O assalto demora 15 segundos. Em 15 segundos essa pessoa é assaltada. Ele leva o celular, um monte de coisas, carteira, relógio, um monte de coisas que ela tiver ali de valor. Imagina o susto que essa pessoa passa durante esse assalto, de 15 segundos. Se alguém já passou por isso, sabe como é. Imagina o susto. Aí eu te pergunto, como é que essa pessoa vai ficar para andar sozinha depois desse assalto? No dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte? Talvez essa pessoa ela não vai conseguir mais andar sozinha com tranquilidade nunca. Ela vai sempre andar olhando para os lados, assustada, esperando que algo de ruim possa acontecer. Às vezes, até acompanhada, ela vai ter essa sensação de que algo vai acontecer. Ela vai estar sempre em um estado de alerta. Então, quer dizer que 15 segundos foram suficientes para programar uma coisa ruim na cabeça dessa pessoa. Por que é que eu preciso de anos de terapia para desprogramar se com 15 segundos um bandido conseguiu programar aquilo? E o pior, a pessoa nem queria essa programação. O medo apenas entrou ali na mente dessa pessoa. Então, por que eu preciso de 1 ano, de 2, de 10, de muito tempo para desprogramar isso? Ainda mais se ela quiser. Não, com o meu método eu só preciso de 3 meses. No máximo 3 meses para desprogramar essa traumatização na mente dessa pessoa. Então eu reforço, é possível superar o que você está lutando contra. Seja depressão, ansiedade, algum vício, dependência emocional, fibromialgia, seja o que for que você precisa superar. É possível superar tudo isso com a estratégia certa, sem depender de medicamentos. E eu quero deixar aqui claro para você que eu não sou contra os medicamentos. Eu sou contra a dependência de medicamentos. O medicamento é para ser como uma muleta e te ajudar enquanto a sua perna está com algum problema, mas não é para ele ser a sua perna para sempre. E aí eu reforço para você, superação desses problemas emocionais, das dores emocionais que você está vivenciando, ela é totalmente possível. E o primeiro passo para que você consiga superar essa dor aí dentro é você saber com o que nós estamos lidando. Como eu te disse, não adianta nada você ficar tentando desligar o alarme de incêndio e não combater o fogo lá embaixo onde ele começou. E o primeiro passo para que você consiga superar esses adoecimentos aí dentro que eu já te falei é marcar uma sessão de avaliação para a gente conseguir identificar qual que é a causa raiz, o incêndio desses alarmes. E quando a gente consegue identificar qual que é o ponto de incêndio ali, onde que é a raiz, onde tudo começa, a gente consegue tratar o ponto certo
E em pouco tempo você consegue superar esses adoecimentos. Sabendo disso, eu quero te fazer um convite. Marcar uma sessão de avaliação comigo. Nessa sessão, eu vou identificar junto com você qual a raiz do seu adoecimento. Qual que é o ponto ali de incêndio? Onde que o fogo começou dentro de você? Sabendo disso, qual a causa raiz, o que precisa ser verdadeiramente tratado, você pode continuar comigo ou com outro terapeuta, mas aí você vai saber o que precisa ser tratado de verdade. Essa sessão ela dura em torno de 1 hora e meia. E nessa sessão eu vou te ajudar a identificar onde começou e te explicar direitinho como que você pode superar isso em pouco tempo. E lembra que eu te falei para você ficar até o final, que eu tenho um presente especial? Isso mesmo, eu tenho um presente especial para as 10 primeiras pessoas que agendarem a sessão de avaliação comigo após assistir esse vídeo, elas vão ganhar um desconto especial. Geralmente, a sessão de avaliação comigo, ela custa R$ 150. Mas se você agendar agora, após assistir esse vídeo, você vai ter um desconto especial e vai pagar apenas R$ 100. Ou seja, por apenas R$ 100, você vai conseguir identificar a causa raiz do seu adoecimento. Seja ele depressão, ansiedade, insônia, dependência emocional, compulsões, algum trauma do passado. Você vai conseguir identificar a raiz por apenas R$ 100. E esse valor pode ser pago no Pix ou pelo cartão de crédito e ainda pode ser parcelado. Mas atenção! É apenas para os 10 primeiros. E como que você faz para agendar a sua sessão? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link onde você pode acessar e pagar diretamente a sua consulta. Depois do pagamento confirmado, a minha equipe entra em contato com você e a gente já agenda a sua sessão para o próximo horário disponível, para que você não perca mais tempo carregando essa dor com você. Você está perdendo muita coisa. E sabendo disso, você pode escolher seguir com o tratamento comigo, que eu já te falei como que o meu tratamento funciona, ou você pode procurar outro terapeuta. Mas o mais importante, você vai saber diretamente com o que você está lidando. Então eu reforço, esse desconto especial é apenas para os 10 primeiros. Então não perca essa oportunidade, não perca a chance de olhar para essa dor aí dentro e conseguir superar em pouco tempo. Lembra do que eu te falei hoje, né? Tem muitos mercados querendo que você não se cure, que você permaneça doente. Tudo isso, depressão, ansiedade, insônia, fibromialgia, compulsões, tudo isso são alarmes de incêndio. Fogo, uma causa raiz por trás. E é ela que a gente precisa tratar. E não precisa demorar muito tempo. A gente pode tratar em 3 meses. E o primeiro passo é você agendar a sua sessão de avaliação aqui comigo. E você pode ser um dos 10 primeiros e ter acesso a esse desconto especial. Então, eu te vejo na sessão de avaliação.